Vem logo, crianças, não vão querer se atrasar para o primeiro dia de aula. Olha essa barriguinha. Alguém tá ficando gordinha. Onde é que a gente está? Dentro da minha mente. Gordinha! E isso tá ocupando tanto espaço. E se eu nunca tirar a gordinha da minha cabeça? Oh, querida, eu sinto muito. Mas se eu coloquei lá, então eu que vou tirar. Eu nunca me dou conta do poder que as minhas palavras têm. A gente tem que conversar sobre isso. Sério, tá? Vem comigo. Oi, meu nome é Gogo, estou voltando da academia agora e eu vou gravar enquanto eu tô andando, enquanto eu tô chegando em casa, porque eu acho que a gente tem um assunto muito importante para ser tratado. Como vocês viram nesse videozinho anterior, existem coisas que precisam ser ditas, precisam ser faladas e precisam ter perspectivas para que nós todos possamos identificar, entender e viabilizar os nossos pensamentos. Quando a gente vê o quadrinho anterior, o videozinho da Marge falando com a Lisa, da barriguinha, a gente pode entender pelo menos duas coisas, tá? Pelo menos duas coisas, e isso ao meu ver, posso estar errado? Claro que eu posso, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas uma das coisas que a gente pode entender é uma mãe falando pra filha que ela tá ficando gordinha, barrigudinha e etc. Outra coisa que a gente pode entender é o modo como essa criança vai compreender isso, o modo como isso vai perpetuar a cabecinha dessa criança, como isso vai ajudar a formar os atos transgressores à vida. E é interessante analisar isso, talvez de um jeito um pouquinho mais profundo, pelo seguinte: eu sou responsável pelo que eu digo, mas muitas das vezes eu conto com algo cretino, eu posso dizer, que é a falta de responsabilidade emocional que eu tenho quando eu falo, quando eu penso alto, quando eu exprimo opiniões. E quando eu conto com isso, de certa forma eu conto com a impunidade de não pagar pelo que eu fiz, de não ser responsável pelas minhas falas, pelos meus atos. Isso acaba criando também um cenário que vai propiciar a minha liberdade de falar merda e etc. Ou seja, o simples fato de eu virar para uma criança, passar a mão na barriga dela, ou olhar para ela, ou para uma pessoa qualquer, e falar que ela tá ficando gordinha, apontando a barriguinha, pode sim ser um ato que esconde o que eu tenho por dentro. Olha que foda. Pode ser um ato que esconde o que eu tenho por dentro. Também pode ser simplesmente uma brincadeira, pode ser simplesmente um carinho. Pode, depende de quem vai fazer, depende de quem entende, de quem tá recebendo também, né? Mas tem uma coisa que é mais importante do que isso, eu pelo menos creio nisso. Uma coisa que é muito mais importante, que chama cada um tomar conta da porra da sua vida. Não importa se é uma criança, não importa se é adulto, se é idoso, você não tem o direito de falar sobre o corpo do outro. Por quê? Mas antigamente as pessoas falavam as coisas e era tudo muito natural. Todo mundo conseguia se comunicar. Vamos entrar em casa. Todo mundo conseguia se comunicar, todo mundo conseguia se expressar melhor, porque antigamente não tinha tanto mimimi. Aí você que usa dessa frase só esquece que muitos dos problemas que existem hoje aqui são problemas causados lá atrás. Justamente por esse, não fica com mimimi, não fica com nada. Quando nós vivemos em sociedade, a gente busca sim a compreensão e a validação no outro. Então virar para uma criança e falar que ela tá gordinha, virar para uma pessoa adulta e falar que ela tá gordinha, é simplesmente um desrespeito. Porque eu estou falando pro outro o que eu acho do corpo do outro, mas eu não tenho absolutamente nenhum poder sobre o corpo do outro. Eu não devo falar sobre o corpo do outro. Quem deve falar sobre o corpo do outro e a forma é a própria pessoa. Mas no caso do vídeo anterior, do vídeo dos Simpsons,
É uma criança e é uma mãe. Pois é, antigamente era costume falar assim, gente, vocês que são da geração mais nova, da geração Z e etc. Pasmem, vocês hoje não têm inteligência emocional, mas antigamente talvez inteligência emocional também não existisse. Mas é muito mimimi que eu tô falando? Talvez não seja. Olha só, a partir do momento em que eu formo uma opinião de uma criança até certa idade, eu tô dando dados e fatos para ela poder viver a vida dela baseada no que eu ensinei. Então, se eu falo para a criança que ela é ruim, que ela é uma cretina e etc., ela vai crescer achando que ela é, até que ela tenha certeza que ela é. E provavelmente a gente vai causar bastante problema para essa criança no futuro. Assim como quando eu incentivo a criança a ser o melhor que ela pode, brincalhona, sei lá, a ser ela em essência, eu também estou ajudando a criar um ser humano, mas um ser humano mais livre. Tá? Existe também uma questão de evolução, mas principalmente de evolução consciencial, se é assim que eu posso chamar. Quando a gente adquire mais consciência sobre nós mesmos, nós perdemos a capacidade de falar sobre o outro, porque nós entendemos que o que eu vejo no outro é o que eu estou vendo em mim mesmo. Mas quando nós temos a língua afiada para apontar para a pessoa e falar sobre ela, e a gente não percebe o que está fazendo, isso quer dizer que eu não me conheço. Então eu deixo aqui para vocês algumas questões, alguns questionamentos. Até onde é saudável que eu fale do corpo do outro, mesmo ele sendo uma criança? Até onde é saudável que eu incite nas pessoas críticas? São críticas construtivas. Não existe crítica construtiva. O que existe é crítica. Eu gostaria que você pensasse nisso com carinho, tá bom? Se você gostou desse vídeo, considere de verdade se inscrever aqui no canal. Se você achou bacana esses pontos filosóficos, que não são tão filosóficos assim, pensa, talvez valha a pena você se inscrever aqui. Eu sempre vou trazer conteúdos que são relevantes à sociedade atual, mas que também já fizeram parte das sociedades anteriores. Curta, compartilha e eu deixo um big beijo pra você. Tchau!